Desde já, muito obrigado. Eu queria agradecer especialmente à Liga Acadêmica de Saúde Única, da UEMA. É um prazer, estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre as respostas do serviço de saúde, em especial ao professor Davi Soeiro, da UFMG, que foi através dele que o meu nome chegou até esse evento. Então, desde já, muito obrigado, Davi. Lembrando que a gente, recentemente faz parte dessa grande rede colaborativa, acho que todos nós, e essa rede vem aumentando. A gente viu hoje pelo próprio evento, a quantidade de pessoas interessadas e como isso foi divulgado no país todo. Então, realmente, como a Cris colocou, a Ju e o Davi nas falas anteriores, a gente procura sempre agregar, e toda colaboração será bem-vinda. Então, antes de falar especificamente das respostas do serviço de saúde, a gente tem que considerar que o Sistema Único de Saúde no país, ele é dividido, em 3 esferas de gestão: o Ministério da Saúde, no nível federal da União, as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde. Nesse contexto, a gente também não pode desconsiderar que a resposta do serviço de saúde ela vem diretamente do SUS, E esse SUS, então, é considerado como uma das nossas maiores políticas públicas de saúde que existe no país, conquistada desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, com o direito à saúde pelo cidadão na Constituição Federal de 88, garantida pela Lei Orgânica, que é 80.81/42. Deixa eu botar uma canetinha aqui, só um minuto. E eu falo mais recentemente, porque é 2011, pela regionalização das ações de saúde. Então, ao ponto em que muitas pessoas não tinham acesso a esse serviço, a partir do decreto 7.508, elas passam a ter o acesso. Então, até nos pequenos municípios, e a partir dos pequenos municípios para as regionais, e das regionais para os estados, e assim por diante. Então, considerando esses princípios da nossa rede de saúde, são vários, eu vou focar aqui principalmente, acho que nos principais, que é a questão da integralidade, o que vem sendo feito em termos de prevenção e assistência. E em relação aos organizacionais, a gente não pode deixar de desconsiderar a descentralização dos serviços. Então, o que a gente tem observado é o Ministério comandando, planejando, distribuindo recursos para os diferentes estados, e a partir disso, então, várias ações regionais e municipais pelos estados e pelos diferentes municípios, de acordo com as diferentes características regionais que a gente tem no país. Então, partindo da esfera maior, que é o Ministério da Saúde, para quem não conhece, não tem o hábito de visitar o site, eu acho que a melhor forma de a gente ver o que é que o serviço de saúde está fazendo é pelo site. As informações oficiais que são divulgadas a todo momento no Ministério da Saúde. Quando eu abri antes de ontem, para começar a montar essa apresentação, a gente já dá de cara com essa questão do recurso, que a saúde destina mais de 600 milhões para ações de combate à pandemia. E assim como aqui logo, na página inicial do site do Ministério da Saúde, já tem um link direto para as informações sobre o coronavírus Covid-19. Então, nesse mesmo dia, acho que foi antes de ontem, a gente vê um pronunciamento, foi 25/3, quarta-feira, a gente vê um pronunciamento de toda a equipe da saúde do Ministério, o ministro junto com o secretário de Vigilância em Saúde, considerando essa questão da distribuição do recurso, em torno de 600 milhões para as ações de combate à pandemia. E já aproveitando o gancho entre as ações e a resposta para os profissionais de saúde, para a comunidade, para todos os cidadãos, esse canal, que é o canal da TV Brasil, praticamente todos os dias tem um pronunciamento oficial, a coletiva de imprensa, com a divulgação dos dados e com as principais informações e até com abertura para as perguntas dos jornalistas que participam ali dessa conferência, dessa coletiva. Hoje, eu entrei novamente, a gente está entrando todo dia, e como eu vi na coletiva de ontem, o Ministério disse que ia mudar o sistema de divulgação dos dados, e agora a gente tem, então, diretamente nas informações, essa questão do Covid, do novo site, que é o covid.saude.gov.br, onde a gente observa a distribuição da informação no país todo, com mais
vamos dizer assim, mais detalhes, agora você clica em tempo real, já aparece, né? Isso aqui eu peguei um pouquinho antes de começar a palestra, com 1.052 casos em São Paulo, como exemplo, e aqui do lado já dividido por regiões, né? Quais são as regiões, os números de casos, o percentual. Então, a estratégia da informação eu acho que é muito importante, apesar de a gente saber, e mais para frente eu vou enfatizar, a questão da subnotificação desses dados, né? Mas é o que a gente tem em relação a dados oficiais do Ministério da Saúde. Nessa página do Covid-19 também, a gente encontra todas as ações que o Ministério da Saúde vem implantando em relação ao enfrentamento da pandemia, né? Então, informações, por exemplo, sobre a transmissão, sobre a definição dos casos, o boletim epidemiológico, o plano de contingência nacional, a questão das fake news, o que é fake news, não é. E nesse contexto, a gente observa, então, aqui a situação dos casos. Quando eu clico aqui na situação dos casos, vai aparecer aquele mapinha do Brasil, que a gente consegue obter todas as informações. Estão me ouvindo, né? Estamos, está perfeito. Eu estou vendo piscar aqui um chat, mas acho que não está ouvindo, está ok. Então, dando sequência, a gente... Desculpe interromper, professor. Só o microfone está dando um pouco de interferência para alguns dos presentes. O senhor tem como dar uma checada no seu microfone, por favor? Vamos ver se eu consigo. Agora está perfeito o som. Acho que eu estou com um cronômetro do celular aqui do lado, deve ser isso. Eu tirei o celular, passou, para monitorar o tempo, mais. Vamos lá. Então, dentro dessas ações, aqui a gente consegue especificar, ver inclusive o que o Ministério fez na linha do tempo, né, desde que o Covid começou a existir na China, toda a legislação, que isso é uma ferramenta muito importante também, eu considero uma das ações mais importantes como resposta, vamos dizer, frente à epidemia, porque se não tiver legislação, vira bagunça, né? E aqui do lado, a gente pode observar outras ações, né, outras iniciativas do Ministério, como a divulgação do material os protocolos de manejo clínico, a questão dos POPs nos serviços de saúde, o fluxo de manejo clínico, a transmissão comunitária, e aqui, que eu acho que é o que é mais interessante, os planos de contingência por estado. Então, cada estado, de acordo com as suas características regionais e com a sua capacidade do serviço, tem um plano de contingência. E aí eu peguei aqui como exemplo o plano de contingência nacional, qualquer um entra, né, pode baixar esse material em PDF, não dá para a gente ficar entrando em detalhes aqui, porque são 15 minutos, mas é muito interessante, eu acho que vale a pena dar uma lida nesse plano de contingência nacional. E aqui do lado, voltando aqui, quando a gente clica no plano de contingência por estado, por exemplo, a gente vai encontrar todos os planos estaduais, né? Eu, obviamente, peguei o nosso aqui de Pernambuco como exemplo, cliquei, a gente abre o plano, então lá tem um por um, né? Todos os estados estão disponíveis na página do Ministério da Saúde. Contextualizando um pouquinho a questão da legislação, que é um outro ponto forte, né, que eu falei que é importante, a gente tem um projeto de lei de quarentena, que foi, na verdade, a primeira manifestação em relação à legislação do Ministério da Saúde, a partir da vinda daqueles brasileiros que estavam na China, né, naquela fase que eles iam ser retirados de lá. Então, esse projeto foi enviado ao Congresso Nacional e a lei foi sancionada. Então, no dia 7 de fevereiro, a questão da lei da quarentena. E aí, a partir disso, a gente vai observar que outras legislações surgem, mais ou menos aí na mesma época. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância nacional decorrente do corona, a Portaria 356, de 11 de março, que fala sobre a regulamentação e a operacionalização e o regulamento sanitário, as instruções normativas, e a partir disso, o que a gente observa são várias medidas provisórias que vêm na sequência, como a medida provisória 926, a 927, a 928, que vem regulamentando toda essa questão dos serviços que são prestados pela rede de atenção à saúde. Eu acho que essa 926, né, bem interessante, porque ela fala sobre os procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência. E aí, nisso, a gente observa que nessa lei, junto com essa normativa, a gente tem
a dispensa da licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde, o que facilita muito para que os municípios, para que os estados possam adquirir esses bens necessários ao enfrentamento da doença, né? Uma outra medida do Ministério da Saúde foi a questão de ampliação dos testes, né, para profissionais de saúde e de segurança. Então, além da ampliação dos testes, da aquisição de mais kits de diagnóstico, a gente observa a ampliação também de unidades de sentinela para o monitoramento dessa enfermidade, que antes no país eram de 168 e agora passam para 500 unidades, né? E nesse momento, hoje, o que o Ministério vem indicando e sugerindo para os estados é a questão da aplicação e utilização desse diagnóstico em profissionais de serviço de saúde, de segurança e naqueles pacientes que são considerados como casos graves e que passam a ser internados, né? Os casos mais leves, a gente vê que não estão sendo testados e as pessoas vão para casa sem o diagnóstico, o que é um problema. Travou aqui, não estou conseguindo passar, vamos ver. Estão me ouvindo? Sim. Travou. Espera aí, deixa eu tentar destravar. Opa. Isso. Foi, né? Aqui que eu estava, né? Isso. Pronto, então, como eu disse, até o momento, a gente tem aquisição de 22, quase 23 milhões de kits de diagnóstico pelo Ministério da Saúde, que vão ser distribuídos para os estados, com prioridade para o diagnóstico em profissionais da saúde, de segurança e para aqueles casos graves que estão internados. Se a gente considerar esses 22 milhões de kits que vão ser distribuídos e a população do Brasil, que é de 211 milhões, então a gente tem aí um percentual próximo de 10%, né? Quando comparado à população. Então a gente vê que realmente o diagnóstico é um problema que a gente vai enfrentar pela frente e um dos gargalos, eu acho, do Ministério da Saúde em relação à prestação de serviços, né? Então, dentro desses 22 milhões, a gente observa que 15 milhões praticamente aqui estão entre os kits, entre esses kits de PCR, que tem o objetivo de diagnosticar os casos graves internados e aqueles casos leves nas unidades de sentinela, que estão sendo fornecidos pela Fiocruz, pela Petrobras como doação e por empresas privadas, né? Como a gente vê que o prazo ainda é até dia 30/3, né? Na próxima semana. E algumas delas até nem tem um prazo definido, como a gente vai ver os kits sorológicos na próxima tela. E 10 milhões de compra pública a partir do fornecimento desses kits pelas empresas privadas que estão correndo aí para poder fornecer. E o teste rápido, que é o sorológico, é aquele exatamente que vai garantir a segurança dos profissionais de saúde e dos profissionais de segurança. Então, a Fiocruz também está produzindo e vai entregar até segunda-feira 3 milhões de testes para esses profissionais. E a Vale do Rio Doce também vai doar 5 milhões, chegando aí, então, nos 22 milhões. Em relação a outro fornecimento de insumo, além do kit de diagnóstico, ontem eu vi na coletiva do Ministério, o Ministério já forneceu e já distribuiu 6.690.000 máscaras para os profissionais de saúde, para a Polícia Federal, para os hospitais federais, para a administração penitenciária, e a gente sabe que essa quantidade também, infelizmente, é insuficiente. Uma outra ação do Ministério da Saúde foi o lançamento desse aplicativo, né, o Coronavírus SUS, para a população de fácil acesso, para ter acesso a essas informações. Assim como ontem eles lançaram um canal no WhatsApp, está aqui o número, lá no Ministério, na página do Ministério também tem esse número, que é para que a população tenha acesso a informações como sobre a doença, prevenção, as formas de infecção, o tratamento, o protocolo de atendimento, as fake news, enfim, está tudo lá disponível. Uma outra ação foi a disponibilização de um e-mail, juntos contra a Covid-19, @saude.gov.br, justamente que é para facilitar essa comunicação e mais um canal para as doações para o Ministério, pessoas físicas, jurídicas, as organizações internacionais e outros países. E aí, diante de tudo isso, né, que a gente observa com a problemática da ausência de kits de diagnóstico, a gente tem ainda um outro problema, que é a questão das UTIs.
né? Hoje eu encontrei essa publicação baseada em um paper online, já, né, dos diferentes cenários para a demanda versus a oferta de leitos e os respiradores na epidemia da Covid. Então, está disponível para todo mundo lá no G1, é só jogar lá o título dessa matéria que vocês vão encontrar isso com informações para todo o país. Eu achei bem interessante. Aí eu trouxe algumas questões aqui que os pesquisadores levantam. 4 cenários. O primeiro, seguindo a China, né, com 30% de crescimento diário dos infectados e 0,5% da população infectada no final da epidemia. Um segundo cenário, mais pessimista, né, a doença se propagando com a mesma velocidade, mas atingindo um percentual maior, 3% da população, que apesar, né, de conservador esse cenário, se levar em conta que o total de infectados nessa epidemia pode chegar até a 70%, 80% da população, como a gente tem visto aí nos estudos, considerando os casos assintomáticos, vai ser uma tragédia, né? No terceiro cenário, a gente tem o mesmo percentual de infecção lá, como aconteceu na China, né, considerando 0,5%, mas com as políticas de isolamento, de distanciamento social, todas essas medidas que vêm sendo implantadas pelo Ministério, pelos diferentes estados, a gente teria, então, uma redução, né, de a metade, ao invés de 30% de elevação desse crescimento diário de infectados, a gente teria 15% ao dia de infecção, de crescimento do surgimento de casos novos, né? E com isso, então, a gente conseguiria, talvez, reduzir essa curva de contágio. E um último cenário, o melhor de todos, que além de todas essas medidas, como já foram até comentadas, né, pelo professor Davi anteriormente, a questão da mitigação, da supressão, além disso, essa questão do adiamento das cirurgias eletivas, né? Isso liberaria, então, 30% da capacidade nas UTIs. Hoje, o que a gente tem de dados, que eu consegui levantar nesses últimos dias, aproximadamente 45 mil leitos, sendo que metade desses leitos estão na rede privada, e das quais apenas 48 milhões de pessoas têm acesso à rede privada. Ou seja, sobra 21.500 leitos para o SUS. E aí, considerando esses 4 cenários, né, a gente tem a duração da epidemia em diferentes períodos. Cenário básico, como na China, considerando a infecção de 1 milhão de pessoas no Brasil, a gente teria 41 mil casos, 738 sem UTI. Se eu considerar o segundo cenário, sem medida de controle, 3% de infecção, seriam 6 milhões e 300 mil pessoas infectadas, com 300.500 aproximadamente sem UTI, e a gente observa que esses números sem UTI vão sendo reduzidos, né, pelo estudo que foi feito, esse modelo de projeção de casos e ocupação de UTIs no país. Nesse mesmo estudo, a gente observa lá no site, no G1, eles mostram por estado também, eu peguei só 2 aqui, não vou comentar em função do tempo, que já está praticamente esgotado, mas vocês podem olhar lá por estado qual é a previsão para cada estado. Então, diante disso, a gente observa ações no país inteiro, de norte a sul, Acre, Amapá, até o Rio Grande do Sul, de enfrentamento e providenciamento de outros leitos, né? Como a gente observa na região norte, a participação do Exército tem sido muito efetiva. No Nordeste, tem hotéis que estão virando, né, que os proprietários estão disponibilizando e fazendo parcerias com os órgãos de saúde para que sejam utilizados como hospitais de campanha. Os próprios hospitais, como está acontecendo lá em Goiás, a questão do Hospital do Servidor Público, ampliando os leitos. No Rio de Janeiro, o Rio Centro, o Pacaembu em São Paulo, a Universidade, a Unibra lá no Sul, disponibilizou também a universidade para a formação de hospital de campanha. Então, uma iniciativa que vem acontecendo em todos os estados de norte a sul do país. Uma outra ferramenta interessante que eu já tinha dito, a TV Brasil, onde a gente tem todas as coletivas, e pelos estados afora, como eu falei, considerando as diferentes especificidades e características, né, socioeconômicas de cada estado, a gente vem observando aí a emissão de decretos com as medidas de prevenção, a questão da melhoria da assistência, né, da rede assistencial de saúde, como acontece lá em São Paulo e no país inteiro. A contratação de profissionais, eu acho que é uma outra força-tarefa assim, muito bem executada nesse momento. Eu peguei o nosso exemplo aqui de Pernambuco, né, que está nomeando 2.000 profissionais que já haviam sido aprovados em concurso e estavam aí à espera.
A universidade abriu uma seleção simplificada para contratar mais 670 profissionais, uma outra seleção simplificada de 2077, assim como o país todo, eu tenho observado aí os editais, né, de contratação de pessoas para enfrentamento. Lá no Rio de Janeiro, outras medidas, né, a questão de doação de testes, a gente não pode desconsiderar as ações da Anvisa, né, em relação aos portos, aeroportos e fronteiras, os editais de parceria para a gestão e operacionalização dos serviços, para assistência, como está acontecendo no Rio. Em Minas Gerais, a videoconferência, a capacitação dos profissionais, os processos seletivos, e assim vai. A gente observa várias medidas que estão sendo implementadas. Nas prefeituras também, né, muitas medidas, de acordo com as características regionais de cada prefeitura. Eu peguei esse exemplo aqui, lá do Mato Grosso, Campo Grande, a questão de a prefeitura montando ação para atender os migrantes, os moradores em situação de rua, como a gente está fazendo aqui no Recife também. Em São Luís, né, o decreto com as medidas para prevenção está disponível na página. O governo, em São Luís, por exemplo, determinou a higienização dos espaços públicos como uma das medidas, e por aí vai. Então, cada prefeitura, em função da descentralização, como é a característica de funcionamento do SUS, tem determinado essas atividades todas como resposta, né? E eu não poderia deixar de dizer a saúde única nesse contexto como um todo, onde a gente tem a participação de médicos veterinários, né? Uma iniciativa do sistema, do Conselho Federal e regionais, da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva e da própria Anclivepa, né? Que abriram um formulário para que veterinários realizem esse cadastro nacional de equipamentos veterinários, né, fornecendo esses equipamentos para a rede, uma vez que é nítida a falta de equipamentos no sistema para atender a demanda que vai acontecer. O exemplo de Jaboticabal é mais recente, que eu conheço, que eu tive acesso. Então, a Unesp foi procurada pela Secretaria de Saúde e eles emprestaram, né, a título de empréstimo durante a epidemia, o que eles tinham de material de consumo, como seringas, agulhas, máscaras, aventais, medicamentos, os equipamentos, os próprios monitores, as bombas, os ventiladores, para atender essa demanda. Até porque os municípios, apesar de terem a dispensa da licitação, os preços subiram, né? Então, as empresas aproveitaram o boom, a gente vê na mídia o que está acontecendo, então foi uma iniciativa excelente, sem falar na questão de várias ações que a gente vê pelo país, intersetoriais, né? Com veterinários na frente da vigilância, da própria atenção primária em saúde, fazendo esclarecimento, ações de educação permanente, enfim, é toda uma mobilização multiprofissional dentro dessa rede da saúde, e não só da saúde, mas a gente tem que considerar também outros setores, como o meio ambiente, a própria defesa civil, que estão juntos com o Ministério da Saúde, a pecuária, né, as questões econômicas que o Luiz vai abordar mais para frente, que a gente tem que considerar como oportunas nesse momento. E aí, para finalizar a minha fala, já estourei o tempo, a gente tem que considerar, então, várias coisas, né? O que a gente tem de positivo, o que a gente tem de ruim dentro dessas ações de serviço, e considerando, então, já assim o SUS, a política pública, né? O recurso, que apesar de... Eu coloquei aqui 3 setinhas em vermelho, 3 cifrõezinhos em vermelho, porque a gente poderia ter mais recursos, e eu acho que a gente ainda vai ter. É uma questão de tempo. Temos plano de contingência, temos legislações federais, estaduais, municipais, temos qualificação dos profissionais através de ações de educação permanente em saúde, contratações de equipes, hospitais de campanha estão sendo construídos, né? A população está sendo informada a todo momento, as parcerias intersetoriais estão acontecendo, mas, por outro lado, a gente tem sérios problemas, né? Que é a questão da própria gestão desse trabalho como um todo, a gestão maior, né? A União e municípios. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre essa gestão, de como está sendo feita. A questão dos EPIs para os profissionais de saúde é um problema também, a subnotificação em função da dificuldade do diagnóstico, os leitos e UTIs, e o principal problema de tudo isso é a população, né? Que não tem a consciência, apesar de tudo que está sendo feito, a gente ainda observa que não tomaram a dimensão do real problema que a gente vai enfrentar pela frente, né? Enquanto a gente não tiver um número grande de óbitos, infelizmente, isso é o maior problema, e eu acho que isso é o peso maior
para que a gente tenha realmente um controle efetivo da doença, né? Ilustrando, então, para finalizar, é isso que a gente vê pela frente, né? Eu considero hoje, com todas as ações do Ministério da Saúde, das secretarias, dos municípios, o nosso país está de frente a um iceberg, que a gente não pode deixar essa visão do iceberg, né, da epidemiologia de fora, né? Um verdadeiro mar negro, e hoje a gente está exatamente aqui, no comecinho da curva epidêmica, né? E pelo que a gente tem visto aí, e ouvido, e acompanhado, pelo conhecimento que a gente tem, nós ainda temos aí uns longos 30, 40, 60 dias à frente para atingir esse pico. E, enquanto isso, o número de óbitos vai subindo, vai subindo, vai subindo, né? E, infelizmente, é isso que a gente vive, né? E, para clarear, talvez, quando essa curva começar a cair e atingir o nível do limite aqui epidêmico, né? O limite inferior epidêmico, que a gente consiga ver a curva acima novamente, né? Então, lembrar que o SUS não é do governo, o SUS é uma grande política do povo brasileiro, nós conquistamos isso, né? E precisamos lutar, defender o SUS, né? Porque se não fosse o SUS, se não fossem todas essas medidas que estão sendo implantadas, o que seria de nós diante dessa epidemia, né? Respeitar os profissionais de saúde, fundamental importância, inclusive a nós mesmos, né, como profissionais de saúde, esclarecer a população sobre o que a gente sabe, seja pelo telefone, seja por mídia, né, orientar a questão da alimentação, da atividade física, da espiritualidade, que isso vai ser o próximo problema de saúde pública, né? As doenças mentais que a gente vai, a saúde mental que a gente vai verificar pela frente como o segundo maior problema depois desse Covid. Então, muito obrigado desde já. Se possível, né, fique em casa. Muito obrigado.